Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que hoje está feliz porque acha que o Supremo Tribunal Federal finalmente fez a coisa certa, né, Reinaldo? Conta pra gente o que você achou dessa decisão do Supremo, decisão apertada mais uma vez, né? Só que agora um ministro mudou de lado, ou uma ministra, e ficou 6-5, mas contra a condução coercitiva. Por que você acha que nesse caso o Supremo acertou? Boa noite, Amanda. Olha, eu tô aqui, hoje quando fiquei sabendo eu comecei a gritar aleluia, cantar, né, aleluia. Há muito tempo o Supremo não tomava uma decisão que referendasse o que está escrito na Constituição. É meio absurdo, quando eu falo isso, quando eu mesmo falo isso, eu me dou conta do absurdo da coisa, né? Você estará aplaudindo uma Corte Suprema por ela ter decidido que aquilo que está na Constituição vale. É uma coisa estupenda. Isso não há em nenhum lugar do mundo, só aqui. É importante que fique claro. Mas a Suprema Corte Americana não decide isso ou aquilo? Decide as coisas que não estão claras numa Constituição enxuta como aquela. Não existe democracia no mundo em que um tribunal tome uma decisão que se chama contra legem, contra o que está escrito na lei. Mas o nosso toma, né? Hoje, excepcionalmente, fez a coisa certa. E qual é a coisa certa? Vamos lá. O inciso 63 do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser mudada nem por emenda, deixa claro que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E que o preso, estando preso, tem o direito de permanecer calado. Ele não é obrigado a falar. Note, quando uma investigação está apenas na fase do inquérito, quando vai se fazer um interrogatório de alguém que não é réu, que não é indiciado, que não é nada, a pessoa não é obrigada a comparecer. Ela não é obrigada a falar. Como então decidir a condução coercitiva de quem não é obrigado a ir a um determinado local? Portanto, o ato é escandalosamente inconstitucional. Mas tem uma coisa, o artigo 260 do Código de Processo Penal prevê a condução coercitiva. Acontece que um código é inferior à Constituição. Obviamente, esse artigo do Código foi declarado aquilo que é inconstitucional. E antes que você saia por aí, como eu vi muita gente vomitando nas redes sociais, que virou um vomitódromo, né? Agora bandido não é mais obrigado a comparecer, esse país de bandido. Não é isso. Nós estamos falando de pessoas que nem indiciadas são. Depois de iniciado o processo, depois que a pessoa é ré, ou se a pessoa for testemunha, aí o comparecimento é obrigatório. Aí o comparecimento é obrigatório. Agora, de qualquer modo, mesmo aquilo que está no Código de Processo Penal, no artigo 260, está explícito lá que a condução coercitiva tinha de ser antecedida de uma intimação não cumprida. Querem pegar o caso mais famoso? Quando o Sérgio Moro decretou a condução coercitiva do Lula, pergunta-se, ele seguiu a Constituição? Não. Mas vá lá, essa questão não estava posta ainda. Mas ele seguiu o Código de Processo Penal? Também não. Porque o Lula não tinha sido intimado antes. E nem tinha recusado a comparecer, ser recusado a comparecer. Né? Agora, isso virou uma prática corriqueira na Lava Jato. Né? Prende-se quem quiser, fica preso até quando querem os promotores e os juízes, fica preso até confessar, até fazer delação premiada, e a conta de que a maioria das delações foi feita de pessoas que estavam fora da cadeia, conversa mole que são delações sem nenhuma importância. As delações importantes, todas de pessoas presas sem prazo.
o que é escandalosamente ilegal também. Ah, se não for assim, não se combate a corrupção. Como você está dizendo que para combater a corrupção é preciso desrespeitar a lei e a Constituição? Será que o Estado tem de ser criminoso para combater o crime? Eu acho que não. Não é? Então, finalmente, o Supremo fez a coisa certa. Saúdo os ministros Gilmar Mendes, aliás, aquele que concedeu a primeira liminar, o Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que dessa vez aderiu à tese correta. E lamento profundamente os votos de Alexandre Moraes, Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e, claro, Carmen Lúcia. Né? Pouca gente atentou para uma barbaridade encerrando o que esta senhora disse num seminário sobre liberdade de imprensa, etc. Fez ali uma defesa eloquente de que a Constituição é algo a ser interpretado todo dia. É mesmo? Se a Constituição é algo a ser interpretado todo dia, isso significa que no dia que o juiz tiver tido uma má noite, no dia em que o juiz tiver meio com o osso atravessado na garganta, eu usar outra metáfora aqui que não ficaria bem, né? Então ele decide a Constituição de um jeito. No dia que ele está feliz, ele decide a Constituição de outro. Se a sociedade pede uma coisa, ele vê, faz. Se ela quiser mudar de ideia, aí reinterpreta a Constituição. Né? País que é assim não tem Constituição. País que é assim escolhe insegurança jurídica. E insegurança jurídica que leva esse país ao caos. Tudo bem, foi apertado 6-5, mas o Supremo fez, desta vez, a coisa certa. E não está incentivando impunidade de ninguém. É apenas cumprimento da lei. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã.